Fala aí, jogador, como é que vocês estão? Viu, falando um pouquinho no vídeo passado lá sobre a questão da decisão que muitas vezes a gente descobre que o atleta não tomou para a própria vida. E a gente falou um pouquinho sobre as consequências disso, né? Quando eu não decido, quando eu simplesmente vou sendo levado, né? Por uma circunstância da vida que apesar de eu querer ser, necessariamente eu não decidir ser. Apenas as circunstâncias me levaram a isto, né? E quando isso acontece, eu aprendo a viver das circunstâncias. Mas não é só para as pessoas que não decidiram. Às vezes eu até decido ser, mas no meio do processo sou convencido a ideia de que, na verdade, as circunstâncias têm muito mais peso para os rumos da minha vida do que necessariamente algo que eu possa fazer. É muito comum isso. É muito comum gente se satisfazer com a ideia de que o treinador não vai com a minha cara, né? Gente se satisfazer com a ideia de que o treinador prefere um outro atleta. Gente se satisfazer com a ideia de que não pode, de fato, fazer absolutamente nada para mudar a sua condição, a sua situação e o seu momento. Então, a gente precisa pensar nisso para o bem do que é ser atleta. Uma das coisas que eu mais vejo acontecendo é atletas fantásticos, assim, promessas nos clubes, categoria de base, mas que normalmente quando chegam, por exemplo, a assinar com um time profissional, eles têm uma espécie de uma ascensão, porque existe toda uma expectativa sobre, mas daqui a pouco você vê que ele não corresponde direito, daqui a pouco você percebe que ele vem de um time grande e ele é emprestado para um time mediano, mas é só para ganhar experiência, para adquirir bagagem, daqui a pouco vai voltar, mas daí acaba não voltando, e daí de um time mediano ele passa para um time de menor expressão, e quando ele vai na rede social ele ainda diz assim, agora é um novo desafio, mas no fundo isso não desafia ele, não desafia o atleta, é só uma fala clichê que ele está usando para poder dizer que ele está começando uma nova etapa da vida dele, mas no fundo, o que ele tem é vergonha do que está acontecendo, o que ele tem é uma insatisfação, o que ele está fazendo, na verdade, é tentar não ficar parado, é tentar estar em atividade, né? Mas isso não representa, de fato, uma, um desafio, né? E por que isso acontece? Por que isso surge na vida dos atletas? De boa parte dos atletas, inclusive. Porque vai entrando na nossa cabeça que as circunstâncias são mais importantes do que as nossas próprias decisões. Então, continuando esse assunto das decisões, às vezes você decidiu ser um atleta, mas você desistiu de ser um atleta de futebol e passou a ser um jogador profissional de futebol pelas circunstâncias. E aí você fica dependendo de alguém que goste de você, de uma mudança, de um novo treinador, ou enfim, de uma bola que bata na sua canela e entre pro gol. A gente vai esperando esse tipo de situação acontecer e mudar os rumos da minha vida. Então, isso pode até acontecer, mas normalmente nos leva para lugares em que a nossa perna não está forte o suficiente para se manter naquele lugar. Se você de fato quer algo da sua vida, como atleta, como jogador profissional, você precisa entender, se você está num lugar bom, não significa que você está num lugar onde você poderia estar, né? Por isso, não permita que a decisão que você tomou se transforme em desistência. E não permita também não tomar essa decisão como a gente trabalhou no vídeo passado. Não permita viver do fato de que as coisas estão bem para você. Gente, você tem que imaginar o seguinte, no país que a gente vive, qualquer um que consegue viver de futebol e jogar num time razoável, de Série B ou Série A, vai ter uma vida muito melhor do que a maioria dos cidadãos do nosso país. Porém, isso não traz realização, porque você não foi chamado para ter uma vida tranquila e sossegada. Você foi chamado para ser você, e ser você dá trabalho. Tá bom, jogador? Você precisa assumir as rédeas da sua vida nas mãos e entender o que você pode fazer para melhorar e entender se o caminho que você está trilhando tem a ver com aquilo que você escolheu. E se não, o porquê não.
por qual circunstância. E ainda que tenham circunstâncias difíceis, entender que elas não durarão para sempre, que elas poderão ser superadas, tá bom? Eu sou o Alexandre Morango, aqui do Psicologia da Bola. Deixa esse toque aí para você e peço para você também divulgar esses vídeos para os seus amigos. Um grande beijo para todo mundo e que Deus abençoe. Fui, jogador. Até mais.